Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que assiste o meu canal. Tô ficando famosinho, já tenho 3 inscritos. Pensa, daqui a pouco eu tô ganhando dinheiro fazendo vídeo. Ah, moleque! O pessoal do Butantan tá louco de ver que eu tô assim, todo malandro, todo chique. E aí, meus queridos, estudando? Muito bem, estuda mesmo, que a vida é essa, tá? A vida é estudar. Aproveitar esse momento aí para estudar. Pessoal, nós vamos estudar hoje preâmbulo, princípios e objetivos da Constituição Federal. Aí no meio eu vou falar um pouco de Estado, né? Isso está relacionado lá na unidade 1.2 para que a gente feche essa primeira unidade, para nas próximas aulas, nós vamos falar na próxima de mutação e depois já entra direto na unidade 2. É um pouco mais complexa, mas vamos devagarzinho, beleza? Constituição na mão e aberta. Abre a Constituição aí. Abre a Constituição no primeira folha já. É isso que interessa pra gente. A primeira folha, ela começa com o seguinte, não é nem artigo, nem nada. É uma coisa chamada preâmbulo. E o que diz o preâmbulo? Ele diz assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, olha a classificação, outorgada ou promulgada. A nossa de 88 é promulgada. Promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o preâmbulo já começa trazendo para nós as seguintes informações. Primeiro, quem fez a Constituição de 1988? Quem fez? Quem são os autores da Constituição de 1988? Os representantes do povo. Os representantes do povo, legitimamente eleitos e especificamente eleitos para constituir uma Assembleia Nacional visando a confecção da Constituição Federal. Então, nós temos uma Constituição elaborada pelos representantes do povo. Ou seja, em outras palavras, a Constituição existente, ela foi escrita por nós, já que eles nos representam, né? Eles colocaram lá os nossos ideais, as nossas vontades, os nossos desejos. Então, a primeira informação que o preâmbulo traz é quem é o autor, quem são os autores da Constituição. Com qual autoridade? Com a autoridade decorrente do voto. O voto que elegeu esses constituintes para a elaboração da Constituição foi que deu a autoridade para que ele elaborasse a Carta Magna Nacional. Tá? E, por último, os princípios fundamentais que influenciaram na elaboração. Lembra? A Constituição de 88, ela veio substituir a Constituição de 64, que depois nós tivemos o AI-5, onde nós tivemos uma Constituição em que muitos dos direitos dos cidadãos brasileiros foram cassados, né? Por meio do AI-5, foi fechado o Congresso Nacional, depois instituído apenas então somente 2 partidos, redução de muitos direitos individuais.
Então, nós saímos de um período ditatorial, e é sempre bom lembrar, um período ditatorial, para um período em que nós começamos, a partir de 1985, que foi o crescente, a partir dos movimentos diretas já, né, e que resultou numa Constituição que tinha esses princípios. Quais são eles? Ele fala lá, ó, direitos sociais, interesses, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, esse é o ideário que o preâmbulo da nossa Constituição nos traz. Tá? No preâmbulo, nós temos algumas informações que é importante que a gente ressalte. Vamos para esses destaques. Primeiro, ele fala aqui que nós somos uma república. Nós somos uma república, ou seja, a forma de governo do Estado brasileiro é a república. Apenas para que você lembre, forma de governo pode ser monarquia ou república. Pode ser uma monarquia ou uma república. É a forma de governo. Qual é a forma de governo que nós temos? Uma república. Uma república federativa. Federação é forma de Estado. O Estado ele pode ser unitário, o Estado pode ser regional, o Estado pode ser federal. Estado unitário, eu tenho um poder único centralizador, esse poder único centralizador que irradia as suas ordens para os outros componentes deste Estado. Então, Estado único. Lembra a primeira Constituição, a Constituição do Império? Naquela época nós tínhamos um Estado unitário, saía tudo por meio do poder único, né, então monarquia, e mandava para as capitanias, para os membros que compunham este Estado unitário. O Estado poderá ser também regional, um exemplo de Estado regional é a França. A França é dividida em Estados regionais, né, cada um tem a sua região lá. E nós somos um Estado federal. Estado federal, nada mais, nada menos do que aquele em que ele é dividido e assegurado aos seus membros, que compõem a chamada União, uma certa dose, um certo grau de autonomia. Essa autonomia, ela é legislativa e ela é também financeira. Tá? Nós temos federações como a Federação do Brasil, onde os estados fracos e a União Federal ela era forte, então nós fomos partilhando esses poderes, esses graus de autonomia, para que aí a gente desse uma determinada força, e aí foi constituído então o Estado Federal Brasileiro. E nós temos um Estado Federal como, por exemplo, o Estado Federal Americano, onde os estados eles eram fortes, né? Cada estado era forte, e aí ele decide se unir e formar uma federação. Então, é o contrário. Por isso que os estados americanos têm suas constituições, aqui nós temos as nossas constituições, mas tem leis diferem de leis de outros estados. Você tem estado americano que tem, por exemplo, pena de morte, outro não tem pena de morte. Então, você tem estado que você pode fazer uso de bebida alcoólica na rua, sem nenhum tipo de cobertura. Você tem estados que não podem fazer esse tipo de utilização. Então, são as diferenças de federação. No nosso caso, nossa federação, os estados fracos, a federação foi partilhando essa autonomia, esses poderes, tá? Então, a nossa forma de governo é uma república, perdão, é uma república. E qual é o regime? Qual é o regime de governo? O regime de governo é democrático. Olha que ele começa assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Então, Estado democrático é o regime de governo. Eu tenho como espécies de regime de governo
eu tenho o Estado totalitário, em que o Estado cuida de tudo, né, cuida de tudo. Então, ele cuida dos direitos, deveres, da vida particular, ele autoriza ou não autoriza se a pessoa pode ou não sair, se tem religião que vai utilizar. Então, é o Estado totalitário. Nós temos o Estado autoritário, né, que em determinadas áreas ele tem a sua gama de poder, e nós temos o Estado democrático, onde o poder é do povo, o poder emana do povo. Né? Então, como ele já começa aqui representando o povo brasileiro, e ele quer instituir um Estado democrático, então esse poder que emana do povo é que constitui o Estado brasileiro, que é o nosso regime de governo. Nosso regime de governo é um regime democrático. E um detalhezinho, que é sempre bom nós pensarmos. Eu posso ter um regime democrático, né? E esse regime democrático na sua essência, onde o governante ele respeita a vontade do povo, como eu posso ter um regime democrático autoritário, né? Se você olhar e pensar, Venezuela é um exemplo, China é um exemplo. Eu tenho um ditador eleito, entre aspas, né? Então, em tese, eu seria a vontade do povo. Essa eleição ela é viciada, então um ditador eleito para se perpetuar no poder. Então, embora utilize a denominação democracia, a bem da verdade, eu tenho um autoritarismo aí, tá? Então, nem toda democracia é democrática na sua essência, ok? Eu tenho democracias autoritárias, exemplo Venezuela, exemplo China, que tem ditadores, né, com fantasias de democracia, né? Tanto que a gente ouve aí, de tempos em tempos, aqueles alienados do Partido dos Trabalhadores, alguns esquerdistas que falam que lá na Venezuela tem democracia, porque o Maduro foi eleito. Foi eleito sobre as regras do processo democrático. Né? O processo democrático é aquele, a alternância de pessoas, do poder, etc. e tal. Tá? E, por fim, o sistema político, o nosso sistema político é um sistema presidencialista. Lá no futuro, mais para frente, a gente vai falar no curso, que o sistema político poderá ser parlamentarista, como poderá ser presidencialista. O nosso sistema é presidencialista. Fechou? Então vamos anotar de uma forma mais rápida, porém simples, para que você grave. Forma de Estado. Forma de Estado. A forma de Estado brasileira é federal ou federação. Forma de governo. A forma de governo nacional é uma república. Regime de governo. O regime de governo nosso é uma democracia. E, por último, o sistema político é presidencialista. Tá? Presidencialista. Nós estudaremos que foi levado a plebiscito a possibilidade de alteração da nossa forma de governo, né? Se o povo queria que a nossa voltasse à monarquia, ou se mantivesse a república, né? E teve a sua eleição, da mesma forma que foi feita a questão da possibilidade de alteração de presidencialismo para parlamentarismo. E ambas venceu a República, e o Supremo Tribunal Federal entende que também eu não posso alterar por emenda constitucional o regime. Né? Então, nós temos essas hipóteses que é sempre bom lembrar. Fechou? Quais são os princípios informadores do Estado brasileiro? São eles. Os princípios informadores. O Estado brasileiro é republicano, é uma república. Federativo, é uma federação. Democrático, é uma democracia. A soberania nacional, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, separação de poderes, liberdade, justiça, solidariedade, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e de marginalização, redução das desigualdades sociais e regionais, igualdade e promoção de todos. Tá? Esses são os princípios informadores do Estado brasileiro, que também se extrai do preâmbulo
da nossa Constituição. E um ponto também importante que se falar relacionado ao preâmbulo é a questão da denominação seguinte: sob a proteção de Deus. O Brasil é um Estado laico, né? Alguns doutrinadores falam Estado leigo, em tese seriam sinônimos. O Brasil é um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não tem uma religião oficial. Na Constituição do Império, a nossa primeira Constituição, 1856, o Estado ele era um Estado que tinha religião oficial, que era o cristianismo. Hoje nós não temos mais uma religião oficial, né? Quando se fala que o Estado tem uma religião oficial, é que as outras religiões não são oficiais. Então, você não tem a liberdade do culto, e nós temos a ampla liberdade do culto assegurado. Veja que são fatos que é importante dizer. O Estado é laico, mas por ser laico, eu posso proferir a minha religião. Eu não tenho impedimento a proferir a minha religião. Tá? Significa que eu posso ser católico, pode ser protestante, posso ser ubandista, posso ser budista, posso não ser absolutamente de nenhuma espécie de crença. Eu tenho essa ampla liberdade. Okay? Eu não tenho a imposição de uma religião sobre a outra. Todas as religiões estão no mesmo pé. Aí você fala, mas e por que lá no preâmbulo está falando sobre a proteção de Deus? O Supremo Tribunal Federal foi chamado para se manifestar sobre isso. Se era por conta de ter essa proteção, se ele deixou de ser um Estado laico, e ele era uma cláusula obrigatória para todas as constituições estaduais. O Supremo disse o seguinte, não. A proteção de Deus é Deus. Que Deus? O seu Deus. É o seu Deus. O seu Deus, aquela força que você acredita. O Deus é a força que você acredita. Eu não tenho uma religião. Deus não tem uma religião. Né? Não tem um guia. Não tem esse aqui. Eu tenho a minha. Né? Eu professo a minha fé por meio do cristianismo que tem um Deus. A pessoa pode proferir a fé dela por meio de uma outra religião que ele segue um outro ideário de Deus. Então esse Deus, ele não olha para nenhum tipo de religião. Então essa proteção divina que o Constituinte quis colocar é essa proteção, essa luz, né? Algo positivo, algo que seja de bom para a nossa nação. Não significa que por conta dessa frase o Brasil deixou de ser um Estado laico. O Brasil continua sendo um Estado laico, um país que não tem religião própria, tá? Própria nacional, oficial, não tem uma religião oficial, tá bom? Vamos agora para os fundamentos do Estado brasileiro. Fundamentos do Estado brasileiro, artigo 1º da Constituição. Artigo 1º da Constituição. Diz lá, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, olha o que começa a dizer no caput. República Federativa, eu estou dizendo em forma de governo e Estado, e eu tenho os três poderes. Os três poderes, né? Os poderes não falam não, mas então eu tenho a união dos estados, do município e do Distrito Federal. Então, o Estado brasileiro é formado por esses três entes, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, o Estado brasileiro é formado por esses três entes. A União é formada por esses três entes. E constitui um Estado democrático, é o regime de governo, como nós já falamos. E quais são os fundamentos do Brasil? Primeiro, a soberania. Soberania, atributo do próprio Estado, a supremacia na ordem interna e independência na ordem externa. Então, a soberania do Estado brasileiro, para se voltar contra a invasão ou qualquer outra coisa relacionada aos entes externos, eu tenho uma independência, eu não sou vinculado, essa ideia que nós estamos vivendo, infelizmente, no presente, que tudo se copia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente só falta ficar de joelhos para os Estados Unidos, como nós tivemos em momentos anteriores, que se curvava ao regime de Cuba, etc. e tal. Então a gente não se curva a ninguém. Eu posso até ser simpatizante, mas eu não preciso me curvar a nenhum outro
Estado. Tá? Nós somos independentes em relação ao exterior e dentro da ordem interna, a União ela tem uma supremacia. Lembra quando eu falei do Estado Federal? No Estado Federal eu atribuo determinada autonomia aos estados, mas a supremacia é da União. O Estado de São Paulo, por exemplo, não pode querer acordar e falar assim, a partir de hoje eu não quero mais pertencer à União Federal. Nós tivemos, há alguns anos atrás, um movimento dos estados do Sul querendo fundar a chamada República dos Pampas. Isso não é possível, porque seria a independência por conta da união indissolúvel, né, dos estados relacionados à própria União. Nessas hipóteses, nós teríamos situações em que permite a intervenção da União Federal no Estado para acabar com essa ideia de independência, de desconstituir o Estado Nacional. Tá? Então, a soberania é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é a cidadania, que é a titularidade dos direitos políticos e civis. É o direito de ter direito. Né? Ser cidadão é direito de ter direito. Tá? De participar ativamente da vida política do país, né? Por meio dos votos, por exemplo, mas é direito de ter direitos. Tá? Isso é a cidadania, fundamento do Estado brasileiro. Um que é de grande importância, um fundamento de grande importância, é o fundamento da dignidade da pessoa humana, caráter social. O fundamento da dignidade da pessoa humana ainda não tem, e não tem como ter, um conceito objetivo. Não tem um conceito objetivo. Eu posso utilizar esse fundamento para tudo. Quando eu olho para aqueles fundamentos que estão lá no preâmbulo, quando eu penso na redução, se não o extermínio da desigualdade, né, ou a questão das diferenças regionais, eu penso na dignidade da pessoa humana. Quando eu penso nos direitos sociais, quando eu penso no salário mínimo digno, quando eu penso em fornecimento pelo Estado da saúde, nós estamos vivendo agora essa pandemia por conta do coronavírus, que percebemos um movimento de preservação da vida, mas esquecemos das pessoas que não têm condições de trabalhar em casa, como nós estamos trabalhando, de ficar em casa, ou mesmo aqueles que ficam em casa, mas as casas não são providas de um meio mínimo de sobrevivência, a pessoa não tem alimentação, a pessoa não tem saneamento básico, né? Então, isso fere o fundamento do Brasil, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Ele pode buscar, por meio do Estado judicial, essa intervenção para que ele tenha reconhecido. Né? Como que eu vou fazer agora? Eu tenho que me isolar. Como que eu consigo me isolar morando numa comunidade onde eu não tenho nada? E eu preciso buscar o mínimo de sobrevivência, e todos vão buscar esse mínimo de sobrevivência. O Estado precisa dar essa solução. Né? É muito fácil falar, fica em casa e espera passar, mas eu tenho que pagar contas. E para pagar conta, preciso trabalhar. Para trabalhar, preciso pegar ônibus. Para pegar ônibus, está lotado. Então, isso tudo fere o fundamento da dignidade da pessoa humana, que é um conceito amplo. É um conceito amplo. Tá? É o absoluto respeito aos direitos fundamentais de todo ser humano, que assegure condições dignas de existência. Basicamente é isso. Tá bom? Ainda no inciso 4 tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Né? Só um minutinho. Eu dei um pause aqui porque esqueci de colocar para carregar, já estava indo embora a bateria. Então, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Tudo isso está vinculado à ordem econômica, aí eu tenho que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Se nós lembrarmos, né, da medida provisória 947, salvo engano, que o presidente editou e depois revogou um dispositivo que autorizava as empresas a deixar o trabalhador em casa por 4 meses sem pagar salário, eu, de uma certa forma, estou preservando a empresa, né, para que ela não quebre, já que ela não vai ter como faturar, não tem como pagar os salários, mas, em contrapartida, eu vou contra os direitos sociais do trabalhador. Eu preciso encontrar um equilíbrio a isso. Nesse momento, o Estado teria que agir melhor, não só deixar o trabalhador à sua sorte, né, ou à sua falta de sorte. Então,
é uma balança que precisa equilibrar bem esses pratos, né? O valor social do trabalho e a livre iniciativa. A ordem econômica tem que valorizar o empreendedor, o empresário, porque é isso que faz a economia girar, mas em contrapartida também tem que verificar, somando a dignidade da pessoa humana, a questão do trabalho, né? A parte social do trabalho, que não tenha hipóteses em que o trabalhador tenha os seus direitos absolutamente alijados por conta do seu empregador, né? Ele não respeite os direitos mínimos assegurados na Constituição, nas leis infraconstitucionais. Então, são pratos que eu preciso bem equilibrar. E também, como fundamento do Estado brasileiro, nós temos o pluralismo político, que é a livre formação de correntes políticas. Bem, pluralismo, eu tenho várias correntes. Eu acho que levaram muito a sério esse inciso 5, né, que ele tem 30 e tantas legendas e mais 40 e poucas querendo autorização. A ideia talvez não seja bem essa, né? Eu não preciso ter, como no sistema americano, apenas então somente 2 partidos, mas eu também não preciso ter tantos partidos, porque nós não temos tantas ideologias assim, né? Mas o pluralismo, ele é fundamento da Constituição, basicamente o que teve em mira foi a época da ditadura, onde nós tínhamos apenas então somente 2, o partido do governo e uma oposição, que era o MDB. O partido do governo era chamada Arena, tá? Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Beleza? Princípios fundamentais da Constituição, artigo 2º. Princípios fundamentais. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Legislativo, legisla. Executivo, administra, executa. Judiciário, resolve os conflitos de interesse. Esse princípio fundamental do artigo 2º, ele observa o sistema de freio e contrapesos, né, o chamado check and balances. Para que serve ele? Ele serve para evitar que eu tenha atos, que eu tenha atitudes que desrespeitem a Constituição. Então, quando eu tenho determinadas normativas do Poder Executivo que ferem a Constituição, vem o Poder Legislativo e revoga a norma. Imagine uma medida provisória editada pelo governo que estabelece algo abusivo, né? A medida provisória que o governo, ele mesmo revogou o dispositivo que determinava a suspensão do contrato, se isso o Poder Legislativo entender que era uma medida que era contra o interesse do trabalhador, podia rejeitar, né? Então, essa possibilidade de coibir os abusos que passam a vir a ser praticados no exercício dos poderes. Então, o Poder Executivo, de certa forma, fiscaliza o Legislativo e o Judiciário fiscaliza o Executivo e o Legislativo o Executivo e o Judiciário. Então, eu tenho esse peso e contrapesos. Os poderes são independentes, eles devem ser independentes, né? Aquela ideia de que nós tínhamos no governo passado mensalões para aprovação de determinadas leis, determinadas medidas, isso é absolutamente ilegal, absolutamente contraproducente, absolutamente fere de morte o Estado democrático de direito, porque não tem uma independência, né? Não tem independência. A independência é exatamente isso, é o poder me contrapor. Eu recebo, então não vou me contrapor. Você pode mandar uma lei que não seja boa, não vou fiscalizar como eu devo fiscalizar, porque eu estou recebendo o meu. Então, a ideia do mensalão. Isso é nefasto para um Estado democrático de direito. Mas isso não significa que, veja, ele fala que é independente, mas ele deve ser harmônico. Essa ideia de que nós não podemos negociar com o Congresso, com o Poder Legislativo, o grande problema é a palavra, é o termo. Quando se fala negociar, você já faz o link ao que aconteceu no passado, as negociatas. Ou seja,
Eu pago para que você aprove o que eu tenho, ou você me dá cargo, ou eu tenho toda aquela questão que nós tivemos e que é absolutamente nefasta, absolutamente nefasta. Espero e esperamos para o Estado brasileiro progredir que isso tenha acabado. Espero que isso tenha acabado. Porque muita gente fala que isso não tem mais, mas também nós só descobrimos que existia mensalão porque um dos favorecidos veio e falou, né? Porque durante 14 anos, 12 anos, ninguém falava nada sobre isso. Né? Ninguém reclamava, ninguém ia falar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tinha as críticas relacionadas muito mais até à política externa, mas a política interna ninguém reclamava. Né? Hoje, nós falamos que não tem mais, não sabemos, então temos que ter as nossas reservas, temos que continuar vigilantes. Mas, quando se fala na harmonia dos poderes, nas negociações relacionadas aos poderes, se quer dizer o seguinte, os poderes, eles precisam conversar. Né? A negociação que tem que ter é o seguinte, olha, eu, presidente da República, eu estou entendendo que para esse momento que nós estamos vivendo, que seria interessante para o empresariado suspender a folha de pagamento, né, que ele deixa o empregado por 4 meses, para que ele tenha um respiro, ele não vai receber, como que ele vai pagar? O que vocês acham, Congresso? Olha, eu acho que 4 meses não, ou 4 meses tudo bem, mas em contrapartida, o que nós podemos fazer? Vamos instituir uma bolsa para esse pessoal? Essa é a negociação. Essa é a negociação. O problema é que pegar o termo, olha, o Congresso quer que negocie, quer cargo, quer mensalão? Não. Né? A negociação é saudável. Chega no Poder Judiciário e fala, olha, nós vamos aprovar uma lei, se alguém for discutir essa lei, o que vocês pensam sobre ela? Justamente para que depois a gente não aprove a lei e vocês venham e revoguem. Entendeu? Então essa harmonia precisa existir. Cada um independente. Mas eu preciso ter essa harmonia, eu preciso ter essa conversa, eu preciso ter esse trânsito. Porque senão nós vamos nos transformar num Estado autoritário. Porque quando eu digo que eu não quero mais saber de Congresso, eu não quero mais saber do Poder Legislativo. Quando eu falo em Congresso, eu falo em Câmara dos Vereadores, eu falo em Assembleia Legislativa nos estados, falo das Câmaras do Deputado e o Senado Federal. Então, eu acabo com o Poder Legislativo. Quando eu digo que o Poder Judiciário não presta, é o Poder Judiciário, não é o Supremo Tribunal Federal. É o juiz, é o desembargador do Tribunal de Justiça e, ao final, os ministros lá dos tribunais superiores. Então, e aí o poder vai para a mão de quem? Vai para a mão de um só. Só um é bom. Aí nós vamos ter um Estado ou autoritário ou totalitário. E nós já tivemos isso. A experiência foi boa? Será que é isso que nós queremos? Porque, veja, nós vivemos, inclusive, no Estado democrático, onde eu tenho a oportunidade de falar mal do Estado democrático. Quem viveu, e a história nos conta isso, quem viveu os regimes ditatoriais não autoriza isso. Né? Nós falamos tão mal do Estado de Cuba, Venezuela, de China, mas quando a gente fala que é para fechar o Congresso Nacional, quando a gente fala que é para fechar o Poder Judiciário, nós estamos caminhando para Cuba, Venezuela, China, estados autoritários. Então, os poderes precisam funcionar de forma independente, porém harmônica. Né? Eles precisam conversar, justamente porque eles nos representam. Todos os 3 poderes nos representam. O chefe do Poder Executivo é eleito por nós. Os membros do Poder Legislativo são eleitos por nós, da mesma forma. E os componentes do Poder Judiciário não são eleitos. Porém, tirando dos graus inferiores, nas instâncias superiores, somos nós, porque ele é indicado pelo presidente, mas passa por uma sabatina pelo Senado. E é o Senado quem colocou os senadores lá, nós. Se ele entende em tese que não serviria, eles poderiam ter a sua nomeação vetada. Então precisa dessa harmonia entre os poderes da República. Artigo 2º, princípio de sistema de freios e contrapesos, check and balances. Artigo 3º, traz os objetivos fundamentais. Falamos dos fundamentos da Constituição, artigo 1º. O artigo 3º traz os objetivos. O que a gente quer? Né? Fundamento. Qual é a base da nossa nação? Base, fundamento. Né? Qual é a base da nossa nação? Agora, qual é o objetivo? O que nós queremos enquanto Estado? O que nós queremos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós queremos garantir o desenvolvimento nacional. Nós queremos erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
nós queremos promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse é o objetivo. É para onde nós caminhamos. Todos os dias. Isso aqui, todos os dias, os componentes dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, todos os componentes dos poderes e todos nós, cidadãos, deveríamos acordar e falar sobre isso. Olha, hoje eu quero tornar o meu país. E aí eu vou ler o artigo 3º. Que tenha uma sociedade livre, justa e solidária. Eu preciso ser solidário. Eu não posso ser solidário só quando tenho catástrofe. Tem que ser em todos os momentos. Né? Que eu tenho liberdades. Liberdades. A liberdade não pode ser confundida com abuso. Né? Eu tenho que ter a liberdade de informação e não a liberdade do ataque. Tá? Que seja justa. Justa. Conceito filosófico de justiça. Okay? Que garanta o desenvolvimento da nação. Não me interessa que eu tenha um Estado desenvolvido e um outro subdesenvolvido. Bater no peito e falar, eu moro no Estado locomotiva do país, mas passo as férias no Estado que não está tão desenvolvido assim. Eu tenho que auxiliar, ver o que acontece lá. Garantir a pobreza, a erradicação da pobreza e a erradicação da marginalização e reduzir as desigualdades e promover o bem de todos. Tá? E acabar com preconceitos em todas as esferas. Todo tipo de preconceito. De preconceito, de pré-conceito. Tá? O pessoal não pode ser melhor ou pior por conta da sua cor, por conta da sua opção sexual, por conta da sua religião. Ela não é melhor nem pior por conta disso. Somos todos iguais na forma da lei e perante os olhos de Deus. Então eu preciso colocar em prática. Falar é fácil. Preciso colocar isso em prática. Okay? E por último, os princípios fundamentais nas relações internacionais. Como que o Brasil se relaciona com o mundo? Como se relaciona com o mundo? Está lá no artigo 4º. Está lá no artigo 4º. Nas relações internacionais, ele vai ter, em relação às minhas relações com o externo, eu tenho independência nacional, a autodeterminação dos povos, não intervenção, intervenção entre os estados e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A minha relação em relação a eles é isso. Eles precisam, eu respeito a independência deles, a soberania de cada país. Eu não posso invadir um país porque eu estou entendendo que está alguma coisa errada. Entendeu? Essa não intervenção é fundamento da Constituição Federal. Tá? Respeitar a independência dele. Eu posso até criticar, mas eu não posso intervir. Okay? Eu tenho os direitos humanos, né, também como princípio fundamental, repúdio ao terrorismo e a concessão de asilo político, nas hipóteses. E, por fim, a defesa da paz, a solução pacífica de conflitos. A ideia de que vamos invadir, soltar bomba lá para resolver, porque eu não concordo com o regime adotado no país vizinho. Eu não vou lá na posse do presidente porque ele é vinculado a uma corrente que eu não concordo, porque ele gosta do outro presidente. O presidente não é ninguém, ele só é o representante, ele só está representando, ele tem que ir embora. Né? Eu preciso ter isso, ter essa ideia. Quem nos representa precisa saber que ele está representando. Ele está, ele passa, ele vai passar. Então, ele não é. Então, isso quando nós olhamos para as relações internacionais, observar o contido no artigo 4º. Fechou, pessoal? Então, o nosso bate-papo de hoje foi sobre o caput, o preâmbulo, que traz as diretrizes, os fundamentos do Estado, artigo 1º, os princípios, artigo 2º, os objetivos, artigo 3º e, por último, os princípios relacionados às relações internacionais. Tá bom? Aqui a gente fecha e nos encontramos no futuro. O que eu vou pedir para vocês? Primeiro, coloca comentário aqui, me ajuda. Eu estou começando a mexer com esse trem aqui, eu não estou acostumado, não sei como funciona, então às vezes dá uma engasgada e tal. É diferente da dinâmica de uma sala de aula, né? Aqui a gente fica meio assim perdido, às vezes acontece o que aconteceu agora, acaba a bateria, tem que correr para levantar, para, não sei quando volta, como volta. Então, ajuda, faz comentário aí, interage comigo, faz pergunta, né? Ajuda a melhorar, tá? Toda informação, ela será muito bem-vinda para que eu aprimore. Dá like,
Quem sabe o YouTube acha que eu sou famosinho, eu viro um Whindersson aí, cheio de seguidores e ganho dinheiro extra. Ajuda, né? Leitinho das crianças vai ser melhor, até a Covid acabar aí, com fé em Deus, ela acabar logo, porque não tem prazo, não tem cliente, mas o boleto tá aparecendo aí. O boleto não pegou Covid. Tá bom? Dá um like aí. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Fica bem, fique com Deus.